E aí, galera, vamos falar agora sobre duas funções chamadas de funções carbonílicas. Uma delas, a primeira, chama-se aldeído, depois você vai ver uma função que se parece de certa forma, chamada de cetona. O que precisa para que um composto orgânico pertença a essa classe dos aldeídos? Então é o seguinte, para você reconhecer é assim. Para o cara ser chamado de aldeído, ele tem que ter esse estilo aqui, ó. Você tem que visualizar isso. O que é o R? Um radicalzinho normal, alcoíla, que pode ser metil, etil, propil, pode ser um próprio hidrogênio, que é o menor aldeído que existe e tal. Para o cara ser um aldeído, você tem que enxergar isso aqui, C-OH, esse grupinho. Beleza? Você pode chamar o grupo C-O de carbonila. Uma das definições possíveis é essa. Aldeído é quem tem carbonila na extremidade. Perceba que essa dupla O está na ponta da cadeia já. Esse é um jeito, o melhor, de escrever aldeídos. Pode ser que você encontre ele assim também, ó. R grudado ao grupinho CHO. Dá na mesma. Entendeu? Tranquilo? Essa é a ideia do aldeído. O que tem de especial? Na hora que você vai dar o nome, lembra, para a substância orgânica sempre tem um prefixo, a parte intermediária e o sufixo. O que muda de uma função para outra é exatamente o sufixo. E qual que é o sufixo que a gente vai usar para os aldeídos? É bem fácil. O sufixo para os aldeídos vai ser a palavrinha al. Então, todo aldeído, ele vai ter esta terminação, vai terminar em al. E o resto segue as mesmas regrinhas de química orgânica. Conta carbono, vai dizer se é met, et, prop e tudo mais. Depois analisa o tipo de ligação, veja se é an, en ou in. E no final você coloca a palavra al. Aí se tiver dois aldeídos ao mesmo tempo, coloca dial. Normal, tranquilo. E já dá para a gente treinar alguns. Vamos pegar aqui o menor aldeído que existe. O menor aldeído que existe, ele tem essa formulinha aqui, ó. Olha lá. Não tem como ter um cara menor que esse, ele só tem um carbono. Como tem a carbonila na extremidade, aqui só tem um carbono, é claro, né? Essa substância pertence à função aldeído. Tá, mas como é que eu vou dar um nome para ela? Fácil. Primeira coisa que você faz é contar carbonos. Ali tem um só. Qual que é o prefixo que a gente tem que usar para moléculas com um carbono? Para um carbono, você vai lembrar que o prefixo é met. Não tem dupla entre carbonos, então o que você escreve? Escreve metan. Todo aldeído tem que terminar em al. Então qual vai ser o nome dele? Metanol. Tem algum nome diferente? Tem. Você pode chamar esse cara também de um aldeído fórmico. É um outro nome bastante utilizado. Aldeído fórmico. E esse cara em especial tem um outro nome ainda. A solução aquosa dele, ou seja, ele dissolvido em água, forma uma solução super conhecida que conserva tecidos, chamada de formol. Beleza? Tudo certo. Então, esse é um exemplo de um aldeído super bacana de comentar. Metanol, ou aldeído fórmico, ou formol. Percebe que a nomenclatura oficial termina em al. Tranquilo? Vamos pegar um maiorzinho agora, quer ver? Olha o que nós vamos colocar aqui. Ó. Vamos colocar um aldeído com 2 carbonos. Olha esse. Pronto. Dá para enxergar que ele realmente tem aquele grupinho C-OH, portanto ele é um aldeído, tá bom? E como que nós vamos dar um nome para ele? Bom, se ele tem 2 carbonos, o nome oficial começa com et. Entre carbonos você não tem dupla, então você escreve o quê? Escreve etan. Tá tudo certo? Como ele é um aldeído, qual que é o final para todos eles? Al. Então, o nome desse cara vai ser etanol. Ele tem apelidinho? Tem nome diferente? Você pode chamar ele também de um aldeído acético.
Mas por que ele pode chamar de aldeído acético? Porque ele é como se fosse um derivado do ácido acético. O ácido acético teria um O a mais aqui. Entendeu? Esse cara pode ser chamado de aldeído acético. Pode ser que você veja em rótulos o nome de acetaldeído. É a mesma coisa, é o próprio cara. Tá bom? Vamos pegar alguns exemplos agora com fórmulas de bastão. Ele é mais simples, ele é mais direta, né? Vamos lá. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu desenho a molécula com 6 carbonos, beleza? E tem um H aqui. Deu para perceber que ele é um aldeído, C-O-H. Ou outro jeito de definir, carbonila, que é o C-O, na ponta da cadeia, tá bom? Como que nós vamos dar o nome para isso aqui? Bom, se são 6 carbonos, você escreve X. Tá certo? Não tem dupla entre carbonos. O que você vai escrever? Hexan. Todo aldeído termina em al. Então, qual vai ser o nome dessa substância? Hexanol. Beleza? Aldeído capróico, mas é bem menos usado daí. Beleza? Hexanol e fim de papo. Tá bom? Vamos pegar um cara agora que tenha 2 grupos aldeídos, um de cada lado. Como é que fica depois de dar o nome, né? Então, olha que bonito, galera. Um carbono, 2, 3, 4, dupla O e H. Só que do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Olha lá. Carbonos quantos são? Ah, tem 1, 2, 3, 4. Lado de cá tem um grupo aldeído, lado de lá também tem outro aldeído. Então não posso chamar só de butanal? Não, não dá, porque eu tenho 2 grupos aldeídos, beleza? Então vamos dar um nome para ele. Se tem 4 carbonos, qual que é o prefixo que a gente tem que usar? Tem que usar a palavra but. Não tem dupla entre carbonos. O que você tem que escrever? Ah, eu tenho que escrever butan. Mas não pode ser butanal, porque ele tem 2 grupos aldeídos. Vai surgir um dial. Mas butan dial a pronúncia fica meio estranha. Então, para ficar mais suave a pronúncia, você escreve assim: butanodial. Tudo certo? Entendeu a ideia? Professor, daria para ser um aldeído aromático? É possível, olha que bacana. A gente poderia montar esse cara aqui, ó. Esse desenho você sabe que corresponde a quem? Ao benzeno. É isso? E eu vou puxar aqui, ó, um grupinho COH. Lembra que o COH ou CHO é uma forma preguiçosa de eu me referir ao aldeído, beleza? Então tem um grupinho aldeído aqui na ponta. Mas que nome que eu vou dar para esse cara aqui? Bom, tem 2 nomes possíveis, 2 nomes mais comuns. Você poderia chamar esse cara de benzenal. Poderia chamá-lo de um aldeído benzoico, certo? Esse é um segundo nome possível, aldeído benzoico. E poderia, de repente, ser chamado também de benzaldeído, daria na mesma. Tudo bem? Benzenal, aldeído benzoico ou ainda benzaldeído. Tranquilo? Entendeu? A ideia é bem fácil. Você coloca o prefixo, aquela palavrinha intermediária e no final você coloca a palavra al. Não tem muito segredo. Beleza? Essa é a primeira funçãozinha, chamada de composto carbonílico. Por que ele é carbonílico? Porque ele tem o tal do C dupla O. Daria para ter uma molécula com dupla entre carbonos, que a gente não fez? Essa é legal de fazer, quer ver? Olha o que eu poderia montar para você. Um carbono, 2, 3, dupla O e H. E eu vou fazer isso aqui agora. Então, o que muda? Vamos lá. Carbonos, 1, 2, 3. Bom, para 3 carbonos, você sabe que o prefixo tem que ser o quê? Prop. Correto? Só que você tem uma dupla entre carbonos. Então, não pode ser propan. Vai ter que ser o quê? Propen. Tá tudo certo? Mas ele é um aldeído. Então, tem que terminar de que jeito? Propenal. Beleza? Esse é o nome bacana dele. Poderia ser chamado de aldeído acrílico.
Estranho, né? Poderia chamar também de acroleína, mas já é um nome bem usual de verdade, né? Acroleína. Beleza? Mas o nome mais importante para você conhecer é o primeiro, o tal do propenal, que é o nome oficial dele. Tranquilo? Beleza? Por que você não tem que avisar onde está a dupla? Porque a dupla só cabe aqui mesmo. A dupla nunca poderia ser aqui porque esse carbono já fez as 4 ligações. Então, a primeira função de hoje, dessa aula, aldeído, já era. A segunda função, que tem a ver com o aldeído agora, ela é chamada de cetona. Você vai perceber uma certa semelhança entre aldeídos e cetonas. Beleza? E aí, o que a gente precisa para chamar uma substância de cetona? Como é que funciona? Bom, para reconhecer ela, né? Para a substância ser chamada de cetona, tem que ter um esquema mais ou menos assim. Tem que ter um C, dupla O. Ah, é aquele grupinho chamado de carbonila. Perfeito, só que entre carbonos agora. Então, você tem que ter radicais dos dois lados. Tem que ser radicais iguais? Não necessariamente. Eu posso chamar um de R e o outro de R' para diferenciar. Toda vez que uma substância tiver esse grupinho C dupla O, esse grupinho chama-se carbonila. Se esse grupinho carbonila estiver entre carbonos, você tem uma cetona. Se o grupinho carbonila estiver na ponta da cadeia, você tem a função anterior que chamava aldeído. Beleza? O que mais que tem de novidade aqui? O sufixo. E qual que é o sufixo que a gente vai usar para as cetonas? Muito fácil. O sufixo vai ser exatamente a palavra ona. Então, quando você vai dar o nome para uma substância que pertence a essa função, vai terminar de que jeito esse nome? Vai terminar com a palavra ona. Tranquilo? Só para a gente pensar, a menor cetona que existe tem que ter 3 carbonos. Por quê? Esse é obrigatório. Tem que ter mais um para lá, mais um para cá, pelo menos. Então, a menor cetona que existe é de 3 carbonos. Beleza? E é ela que eu vou desenhar agora aqui, para a gente já treinar o nome. Tudo certo? Então, olha lá, ó. CH3. Ó, vou desenhar uma molécula com 3 carbonos, que eu já disse que é a menor possível para a existência de uma cetona. E aqui no meio uma dupla O. Para não esquecer, esse grupinho pode ser chamado de carbonila. Carbonila no meio da cadeia caracteriza uma cetona. Tranquilo? Vamos dar o nome para ela então. Se você está visualizando 3 carbonos, qual que é o prefixo? O prefixo para 3 é sempre prop. Beleza? Não tem dupla entre carbonos. Então, o que você escreve? Propan. Como ela é uma cetona, qual a palavrinha que vai lá no final? Vai a palavra ona. Esse é o nome bonito, propanona, que as meninas usam para remover esmalte. Qual o nome, o apelido disso aqui? Você pode chamar de uma acetona. Tudo certo? Então, menor cetona que existe, propanona ou acetona, que poderia também ser chamada de dimetilcetona. Por quê? Esse é o grupo cetônico, lado de cá tem um grupo metil, lado de lá tem outro grupo metil. Dimetilcetona também estaria ok, beleza? Vamos fazer uma cetona maior agora e que use fórmula de bastão. É legal treinar isso, vamos lá? Olha isso aqui, ó. Um carbono, 2, 3, 4, 5. E eu vou colocar uma dupla O aqui, ó. Pronto. Consegue perceber que isso é uma cetona? Bom, se tem a dupla O e não está na ponta, é uma cetona. E como que nós vamos dar um nome para isso aqui? Tem uma observação a fazer. Eu coloquei a dupla O no segundo carbono. Mas não poderia ser no terceiro? Um aviso. No quarto poderia, professor? Não, no quarto não pode, porque o quarto é a mesma coisa que o segundo. Fica simétrico o desenho. Mas eu tenho 2 opções para essa dupla morar. Ou ela mora no carbono 2 ou no 3. Então tem que avisar onde que ela está. Como é que avisa isso? A gente faz assim, ó. O nome para essa substância ficaria assim. Começa com pente. Por que pente? Que você parte de quantos carbonos? De 5. Pente. Beleza? Ligações entre carbonos, todas simples. Então você escreve o quê? Pentan. Pentanona? Poderia ser. Mas para ficar mais claro, você escreve assim, pentan.
No carbono 2 está o grupo cetônico, a dupla O. Você vai escrever pentandoizona. Por que eu tenho que avisar agora? E no exemplo anterior não precisava. É que você tem uma outra opção. Pode ser que a dupla O more aqui. Se essa dupla O morasse para cá, você chamaria daí de quê? De pentan-3-ona. Observe que não existe pentan-1-ona. Porque para ser uma cetona, a dupla O nunca pode ser na ponta. Tudo certo? Que nome que você dá para isso aqui? Pentan-2-ona. Tranquilo? Olha o que poderia acontecer também. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Nós vamos colocar uma dupla O aqui. E uma outra dupla O aqui. Entendeu a ideia? Dois grupos cetônicos ao mesmo tempo. E aí, como é que eu vou contar? Se eu contar daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos cetônicos nos carbonos 3 e 5. E se eu contar de lá para cá? Carbono 1, 2, 3, 4. Os grupos cetônicos nos carbonos 2 e 4. Em orgânica é sempre os menores números possíveis. Na hora de você enumerar fica assim. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E como a cadeia é grande, eu preciso localizar onde estão essas duplas O. Em qualquer lugar, certo? Então vamos lá. Se tem 6 carbonos, a palavra começa com que nome esse troço aqui? Começa com X. X de 6. Tudo bem? As ligações entre carbonos são todas simples. O que você escreve então? Hexan. Hexanona, peraí, mas são 2 grupos cetônicos. Então vai ter uma diona, isso aí, só que tem que avisar onde está. Em que locais moram as duas duplas? Uma no carbono 2, outra no 4. Como que a gente escreve isso? Coloca o tracinho, aí você escreve assim, 2,4, que são as posições das duas duplas. E aí no final você escreve diona. Hexan, 2,4, diona. Dá para ser alguém aromático nessa brincadeira? É possível? Tem uma que é legal a gente comentar. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar para você um benzeno. E aqui eu vou colocar um CH3. Esse tipo de cetona ela é meio maluca, porque não dá para você contar com uma cadeia principal única aqui. Aqui você usa uma outra regra. Olha o que você faz. Esse grupinho, você pode chamá-lo de cetona. Do lado de cá, você tem um radical chamado de metil. CH3 chamado de metil. Esse outro grupo do lado de cá, que é derivado do benzeno, se chama de fenil. Então, um outro nome para essa substância super utilizado seria assim, metilfenilcetona. Tudo junto. Metilfenilcetona. Então, essa você segue um esquema diferente. Tudo bem? Então, eu falei sobre duas funções orgânicas do tipo carbonílicas. Para ser carbonílica tem que ter o C dupla O. Você percebeu que tanto o aldeído quanto cetona tem isso? Qual é a diferença básica? No aldeído, essa dupla O mora na ponta. Na cetona, ela mora longe das pontas, não nas pontas, no meio. Tudo certo? Tranquilo? Uma observação legal, uma aplicação legal de aldeído e cetona é quando se fala de açúcares. E eu vou desenhar para vocês, para finalizar, 2 monossacarídeos super conhecidos chamados de glicose e frutose. Então vamos lá, olha que bonito, galera. O desenho para a molécula de glicose. E aqui na frente eu vou fazer um desenho para a molécula, para um outro monossacarídeo chamado frutose. Beleza? Os dois têm a mesma fórmula molecular, que é o C6H12O6, que você já conhece. Então, mas como é que é o desenho estrutural para esses caras? Como é que fica? Então vamos lá. Para desenhar a tal da glicose, bom, você sabe que são 6 carbonos, né? Um carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Olha que desenho bacana. Então, olha o que ele tem na ponta. Dupla O, H, que eu já sei que você sabe o que significa isso aqui. Beleza? E o resto das ligações nós vamos completar normal.
Então a molécula de glicose, para ser mais exato, a molécula de D-glicose, a formulinha simplificada dela é assim. Tá aqui, prontinho. Aqui está a molécula de glicose, eu disse que o nome mais bonito dela é D-glicose, tá certo? Esse D é só uma convençãozinha a princípio. No carbono 5, a hidroxila mora à direita, por isso que você chama de D-glicose, tudo bem? E vamos desenhar aqui do lado uma moléculazinha irmã daquela que é chamada de frutose. E como é que se desenha a tal da frutose? A frutose também vai ter 6 carbonos, lembra que eu disse que elas são isômeras, tudo certo? Ambas têm 6 carbonos, só que a estrutura da frutose é um pouco diferente. Olha que ela tem lá em cima um CH2OH e aqui ela termina também com CH2OH. Aqui olha o que surge, uma dupla O. O restante é muito parecido com a glicose. Parece pra caramba, olha lá. Aqui estão as duas fórmulas de 2 monossacarídeos super conhecidos chamados glicose e frutose, tá? Por que eu coloquei esses dois caras? O que tem a ver isso aqui com a aula de aldeídos e cetonas? O que você enxerga nessa molécula de glicose? Concorda que essa funçãozinha que eu acabei de destacar corresponde a um aldeído, certo? A glicose apresenta a função aldeído. Por isso que em livros de biologia pode ser que você encontre o termo aldose. Ose porque é um açúcar, alde porque tem aldeído, beleza? E quando você olha para a frutose, o que você percebe aqui? A frutose tem C dupla O, mas não está na ponta, está no meio da cadeia, certo? Então isso aqui não é mais um aldeído, a gente chama isso de uma função o quê? Função cetona. Por isso que a tal da frutose, ela pode também ser chamada de uma das cetoses que existem. Beleza? A glicose é um exemplo de aldose, por ter a função aldeído. A frutose é um exemplo de cetose, por ter a função cetona. Você percebe algo em comum? Ambas têm bastante álcoois, são poliálcoois, só que uma tem aldeído e a outra tem o quê? Cetona. Mesma fórmula molecular, C6H12O6 para as duas. Ambas são poliálcoois ou polióis, que é a mesma coisa, só que uma tem aldeído e a outra tem a função cetona. Tudo certo, galera? É isso, valeu.